Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Valder Pamiro. E hoje eu quero dividir algo com cada um da Palavra de Deus, que se encontra lá em Gênesis 24 e 33. Sobre o assunto comer e beber, quando? Quando? Comer e beber, quando? É sobre esse assunto. E vamos ler lá, Gênesis 24, 33. Me acompanha aí. Vamos meditar nessa palavra. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Até que eu tenha dito todas as minhas palavras. Ele disse: Fala. É uma palavra poderosa. Vou fazer um resuminho. É o seguinte: esse homem, Eliezer Damasceno, ele teve uma missão, ganhou uma missão do seu senhor Abraão, de trazer uma esposa, uma Rebeca, uma esposa, uma companheira para Isaac, seu filho. A Rebeca, que todo mundo conhece. Só que fez jurar: olha, tu jura para que dê tudo certo. E ele saiu com essa missão. E ele fez uma oração a Deus. Hoje disse: tudo que tu for fazer, tem que orar a Deus. Tu tem algo para fazer? Ora a Deus. Tu tem um sonho? Ora a Deus. Tu tem uma dúvida? Ora a Deus. Tu tem uma missão? Ora a Deus. Que Deus, ele limpa os caminhos, ele faz tudo pra gente. Ele nos ajuda. Eu sempre peço: Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Porque eu tenho um negócio comigo assim, cara. Deus não precisa de mim, mas eu preciso de Deus. Se eu não falar nada mais aqui no YouTube, sempre vai ter alguém pregando a palavra dele, sempre vai ter alguém, seja no YouTube, seja nas igrejas, não importa. Eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim, é isso. Eliezer Damasceno precisava de Deus. Abraão precisou de Eliezer Damasceno. E por aí vai. E ele diz: seja aquela que dê água de beber para mim e para os meus animais, é a que tu escolheu para me levar lá para Isaac. Resumindo, é isso. Seja aquela que dê água para mim e para os meus animais. Esse é o sinal que eu quero, assim. Estando ele ainda falando, logo apareceu uma menina e já começou a dar água para todo mundo. Com Deus é assim, quando Deus quer, o negócio é rápido, cara. O negócio, Deus quer, é rápido, é para ontem. Por quê? Porque era para Abraão, era para a geração, semente de Abraão. Aí a coisa pega peso. Ele era amigo de Abraão. Deus amava Abraão. Então aí a coisa muda de figura. Aí é para ontem a coisa. Logo ela apareceu ali e ele viu: opa, Deus prosperou meu caminho, minha jornada. Ele agradeceu a Deus. Aí ele foi relatar toda essa história. Aí colocaram uma mesa, porque ele estava chegando de viagem, colocaram uma mesa para ele, farta. E ele disse: não assentaremos na mesa. Eu não vou comer nada, não vou fazer nada, até que eu tenha te explicado, te deixado ao teu conhecimento tudo que aconteceu. E falaram para ele: então fala. É isso. Ele relatou tudo que aconteceu para eles entenderem o peso da coisa, a obra que estava sendo realizada ali. Eliezer Damasceno, ele tinha uma missão, ele tinha que zelar, ele tinha que ter muito cuidado nessa missão. Nada podia dar errado, nada. Porque ele jurou lá para Abraão. Abraão fez ele jurar: põe a mão na minha coxa e jura. Foi assim. É igual nós hoje, nos nossos tempos hoje. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Mas parece que a gente é igual criança. Ai, tu vai numa festinha, nossa, o menino vai lá e enfia o dedo no bolo, pega salgadinho, pega refri, já sai derrubando pelo chão. Não importa se é filho de pobre ou de rico, criança é tudo igual. Todos já vi criança de rico, criança de pobre, tudo fazer isso. Só que nós não somos criança. Não dá para estar se atirando por aí, não. Tem que cumprir aquilo que Deus deu de missão para nós. Temos que realizar aquilo, ter certeza que tudo vai dar certo e que tudo já deu certo. Era esse o zelo que Damasceno, Eliézer Damasceno tinha. Não, eu preciso que tu tenha conhecimento de tudo que aconteceu e do que vai acontecer. É isso. Então eu falei, então fala. Porque Jó 23:12 fala: do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da tua boca prezei mais do que o meu alimento. É isso. Para Jó, as coisas de Deus era melhor que qualquer coisa. Era melhor até do que alimento. Por isso que Damasceno falou, não assentaria na mesa. Eu preciso que tu saiba o que está acontecendo. Qual é a minha missão? Qual é a minha jornada? Que Deus prosperou. É isso. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso. Mateus 6:33, conhecidíssimo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que representa para nós hoje Eliézer Damasceno. Ele estava cumprindo Romanos 14:17, Mateus 6:33, Jó 23:12. Era isso. Essa era a jornada de Damasceno. Estou com uma dificuldade no meu dedo ainda, nada mudou, mas estamos aí, estamos falando da palavra de Deus aí. Buscar primeiro lugar o reino de Deus. Ele diz, não assentarei na mesa até que eu tenha cumprido a missão que o meu senhor Abraão me deu. É bem assim. E tem outros exemplos semelhantes a ele. Ele não foi o único com essa atitude. Eu quero que tu acompanhe comigo. Eu faço minhas anotações aqui, uns garranchões de vez em quando eu me perco, mas eu acho que hoje vai dar tudo certo. Êxodo 34:28. Um exemplo de Moisés. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Nem comeu e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Cara, enquanto não finalizou ali as tábuas da lei, foi escrito todos os 10 mandamentos, ele não se ocupou com nada. A missão de Moisés era cuidar daquelas tábuas, era esperar elas serem finalizadas, concluídas por Deus. É um bom exemplo. Moisés é um exemplo semelhante ao Eliézer Damasceno. E não se preocupou com nada, a não ser estar ali com Deus, ouvindo de Deus os 10 mandamentos que foram escritos naquelas tábuas de pedra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que o reino de Deus não é comida nem bebida. Por isso que Eliézer Damasceno falou, não assentarei na mesa. E Moisés não desceu do monte enquanto as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, não foram finalizadas. Tu cuida de jovem, do grupo de jovem, da mocidade, da lei de mocidade? Te preocupa primeiro com a mocidade. Tu cuida do ciclo de oração, as irmãs? Te preocupa com elas primeiro.
Tu é pastor? Te preocupa com as ovelhas primeiro. Te preocupa com elas. Te preocupa com aquilo que é de Deus. Te preocupa lá. Te preocupa em ganhar almas. Te preocupa em povoar os céus, esvaziar o inferno e tirar os cativos oprimidos, angustiados e destruídos desse mundo. Pessoas cativas, pessoas sem sonhos, pessoas destruídas. Te preocupa em ajudar essa gente. Mas não é bem assim mais, não é bem assim. Os camaradas aí estão se lambuzando numa mesa. Estão se lambuzando. E o que está na volta está perecendo e está morrendo e está sumindo. Está desaparecendo da terra. Moisés não. Moisés ficou lá até tudo ter fofo, acabar finalizado. Tudo Deus concretizar. Primeira coisa que Moisés fez, cuidar daquilo que era de Deus, daquilo que era o povo de Israel. Ele disse que ele não comeu e não bebeu água. 40 dias e 40 noites. É Deus, cara. Foi com a força de Deus, da graça e a glória de Deus, da unção de Deus que ele conseguiu fazer isso. Quanto tempo tu leva sem comer e beber? Parece que tem um período para água, para te ficar sem água e sem comer comida. Parece que se tu ficar sem comer e bebendo água, tu vive um pouquinho mais. Agora, se tu comer comida e não tomar água, parece que tu vive menos. Não sei, tem um período aí, mas não é 40 dias e 40 noites. Vai fazer assim para te ver, para se tu não morre seco. Deus cuidou de Moisés, mas ele não comeu e não bebeu. Ele não comeu e não bebeu. Elias Damasceno não se assentou na mesa enquanto ele não finalizou a missão que Abraão deu para ele. A Bíblia fala, 1 Samuel 16:11. Foi receber o profeta Samuel. Samuel foi lá e perguntaram: "Ô Senhor, é de paz a tua vida? É de paz? Me sacrificar." Deu um desdobre lá para ninguém, para não chamar a atenção daqueles que não devia, para não chamar a atenção. E disse mais Samuel a Jessé: "Acabaram-se os jovens?" E disse ainda: "Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas." Disse, pois, Samuel a Jessé: "Envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui." Ele foi lá para ungir o substituto de Saul, para ungir a rei, ao menino Davi. Não foi lá para confraternizar. Ele não é aquele cara chato. Tem gente que vai na tua casa e não quer comer nada. Não, já tô vim aqui rapidinho aqui. Não, só vim dar um olá e ver como é que vocês estão, hein? Cheio da onda. Olha para tudo que é lado, que nojo, assim, com desprezo. Tipo aqui, passa cachorrada, meu Deus. Não era isso que tinha no profeta Samuel. Ele queria concretizar, finalizar a missão que Deus deu para ele, de ungir a Davi, a rei de Israel. A prioridade naquele momento era ungir a Davi. A prioridade de Moisés era as tábuas. A prioridade de Elias Damasceno era arrumar a esposa, a Rebeca, para Isaac. Nada mais podia ser mais importante que isso. Nada mais. Nada mais. E a Bíblia fala de Esdras. Esdras 10:6. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E vendo lá pão, não comeu, e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do povo em cativeiro. Ele viu água, né? Não quis. Ele viu pão, não quis.
porque ele estava angustiado, ele precisava fazer alguma coisa pelo povo que estava cativo, ele precisava fazer algo para Deus, ele precisava. Ele se preocupou na lei de Deus, na palavra de Deus. Essa era a prioridade também para Esdras. Ele se angustiou, ele, não, eu não posso. Todos com certeza deveriam estar com fome e com sede, mas eles tinham uma missão para finalizar. Eles tinham algo de Deus para começar e terminar. E ter certeza que nada ia dar errado. Ter certeza que nada ia dar errado. Nada. Abra lá, Lucas 22, 15, 16, 17 e 18. Jesus tem dois exemplos de Jesus aqui. Tem algo interessante de Jesus aqui. Tem algo interessante de Jesus aqui. Lucas 22, 15, 16, 17 e 18. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porquanto vos digo que não a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Jesus desejou, mas não, a missão dele era morrer na cruz do Carvalho. A missão dele era salvar a humanidade, tirar das garras do diabo. Ele tinha uma missão, Deus deu uma missão para ele. Deus deu uma missão para ele. Damasceno foi buscar noiva para Isaac. Jesus foi buscar sua própria noiva, ele mesmo foi. Ele tinha uma missão para cumprir. Ele trouxe de volta os judeus a Deus e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos incluídos nessa missão de Jesus. E aqui ele falou: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Mas não. E aqui ele disse: não beberei da fruta da vide até que venha o reino de Deus. Ele tinha uma missão para cumprir. O que é aquilo que tu se prontificou em fazer? Cada um tem um propósito. Eu tenho um propósito aqui, que é cuidar dos meus cachorros e falar dele até quando Deus permitir. Como eu sempre falo, Deus não precisa de mim, mas eu preciso de Deus. Eu não vou fazer falta, nunca vou fazer falta para Deus. Mas eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Jesus dá baita exemplo, cara. Dá baita exemplo. E não é só aqui. Aqui só tem uma parte do exemplo que ele deixa. Do exemplo que ele deixou. Olha o que aconteceu lá em João 4, 31, 32, 33, 34. E ali diz assim: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Ficava pensando: será que trouxe alguma coisa para comer aí? Ué, estranho. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus duas vezes deu esse exemplo. Elias Damasceno, Esdras e Moisés. Todos eles tinham uma missão, todos eles tinham que concluir ela. A prioridade de todos eles era cumprir a sua missão.
era cumprir a sua missão. Mas tem um mau exemplo na Bíblia Sagrada. Tem um que ele ganhou uma missão. O profeta, que foi profetizar contra um altar de idolatria. Ele ganhou essa missão. Vai lá, profetiza contra aquele altar. Ele foi. Mas não coma e não beba na casa de ninguém. Não coma e não beba, não importa onde seja. Não coma lá e no meio do caminho não pare para comer em lugar nenhum. Era essa a ordem. E o que ele fez? O primeiro momento ele cumpriu. Aí no meio do caminho, a jornada, ele fraquejou e deu ouvidos. Vamos ler aqui, 1 Reis 13, 19 ao 22. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste a comer este pão e bebeste água no lugar que te disseram: não comerá pão e nem beberá água, o teu cadáver não entrará na sepultura do teu pai. Que loucura, né? Que loucura. Mas por quê? Porque ele falou assim: não, eu sou profeta igual tu. Eu sou profeta igual tu. Eu sou. Pode vir. O Deus falou comigo também. Mentiu, ele mentiu. Aí eu digo assim, mais do que a ordem de Deus é outra ordem? Não. Deus não é Deus de bagunça. Esse sim, não, passou disso procedência maligna. E em Deus a Bíblia fala que não há sombra de variação. Tem coisa que é uma bagunça, cara. Não, Deus fala uma vez só, é assim. Camarada usou. Porque é assim, Deus te dá algo dentro da palavra de Deus. Tem gente que vai querer, usado pelo diabo, tirar a força dessa palavra, o valor dessa palavra com a própria palavra. Não, eu sou profeta. E ele falou comigo que é para te comer aqui, comer, beber uma aguinha, nada. E quando eles estavam na mesa, veio a palavra do Senhor. Por isso que o Samuel falou: não vou sentar na mesa. Ninguém vai sentar na mesa enquanto esse menino Davi não vinha aqui. Esse menino que está lá, cuidando das ovelhas, vinha aqui e foi ungido a rei. E não sentou na mesa. Olha o perigo. Elias Damasceno falou: não. Primeiro, tu tem que saber o que está acontecendo. É desse jeito mesmo, é isso daí. Jesus deu um baita exemplo. A minha comida, minha bebida, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aquele profeta caiu na cilada dos profetas. É aquilo que eu digo sempre: cuidado com esses profetas, cara. Cuidado com as profetadas por aí. Cuidado. O negócio é perigoso. E aqui lá no Gênesis 24, 54, acontece. Então comeram ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir ao meu Senhor. Finalizou, comeu, bebeu e não ficou perdendo muito tempo também. Já pegou o que tinha que levar, que era a Rebeca, e se mandou lá para o seu Senhor. É isso. É isso que aconteceu. Eu quero que tu abra tua Bíblia lá. Deixei aqui. Jesus, ele é o melhor exemplo de todos eles, que tem o começo e tem o fim, e tu vai entender bem.
Lucas, vamos ver aqui uma situação, Lucas 24, para finalizar, Lucas 24, 29 e 30. 29 e 30, 41, 42, 43. 29 e 30, 41, 42 e 43. É isso, cara, é isso. Nos diz assim a palavra. Ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, que já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Jesus encontrou dos dois discípulos, dois homens, encontrou dois homens, dois discípulos, tristes, andando, porque estavam tristes com a morte de Cristo, conversavam um com o outro, faziam perguntas. E Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Até ali, em toda a caminhada, Jesus estava do lado deles, não sabia. Mas eles falaram: olha, tu não quer ficar com a gente? Não, tá tarde, não, olha, entra, vamos comer um pãozinho, alguma coisa. Ah, Jesus entrou. E sentou com eles à mesa. Vai ter um segredinho ali. Aí Jesus pegou um pão, abençoou, partiu o pão e deu para eles. Aí eles olharam, eles viram, era Jesus. Por quê? Porque no partir do pão, Jesus saiu, Jesus sumiu. E eles viram que era o Cristo, que eles estavam tristes. Detalhe, Jesus não comeu. Ele já tinha concluído a sua missão. Lá na cruz ele falou: está consumado. Agora ele podia comer. Agora ele podia buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas por que ele não comeu ali com aqueles homens? Ele saiu, ele sumiu. Ele devia isso para os seus discípulos, aqueles lá. Como falou: Rabi, come. Tem coisa que Deus pode fazer para qualquer um. Ele guarda esse momento para ti. Ele guarda esse momento para a minha e a tua vida. Tem coisa que é só nossa. Só nosso. Entre nós e Deus. Tem momentos especiais, felizes, que ele pode fazer com qualquer um, mas não, vou fazer para ti. E Jesus lembrou: não. Eu falei para eles que eu tinha uma comida, que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Agora eu vou mostrar para eles. Desejei comer daquela ceia. Desejei beber do suco da vide. Mas agora eu tenho algo. Eu tenho uma confraternização com meus discípulos. Eu tenho uma ceia com eles. Eu vou comer agora lá com eles. Foi o que Jesus fez. E a palavra de Deus fala, 41. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Oh, que coisa gloriosa, cara. Oh, Jesus olha, é um grande personagem, é o Filho de Deus mesmo, cara. Para te ver que Jesus, ele tinha um carisma tremendo, algo impressionante, que se tu for ler toda a Bíblia Sagrada, o carinho, o amor, a dedicação, o respeito, tudo, é um exemplo tremendo. Não é fácil seguir o resto das suas caminhadas, o resto das suas aflições, como diz a palavra.
fácil. Mas ele diz, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E aqui, ó, não os crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que tomou e comeu diante deles. E disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhe os entendimentos para que compreenderem as Escrituras. É tremendo, tremendo. É a palavra, é o Evangelho. Ele é o melhor de todos os exemplos, são os exemplos grandiosos, mas Jesus é um dos mais grandes, mas ele é um exemplo para a gente. Elias Damasceno não quis sentar na mesa enquanto não finalizou sua jornada, sua missão. Moisés não desceu do monte. Samuel não deixou ninguém sentar na mesa e ele não sentou na mesa enquanto não vinha Davi que lhe ungia rei. Esdras entrou dentro da câmara, viu pão e água e não quis. Viu tudo ali, viu comida, viu bebida. Não. Ele estava preocupado com o povo. Ele tinha uma missão para cumprir. Ele tinha uma jornada para concretizar. Comer e beber. Quando? Quando comer e beber? Quando? Quando? Fácil, gente. A obra de Deus, ela não é muito fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, cara. Não é fácil. O exemplo que Jesus dá é grandioso, mas não é fácil. Mas se ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Nós vamos conseguir também. Olha só o que diz lá. Até eu já li em outro, tá aí no canal uns assuntos que eu li esse versículo. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, porque Deus já se agrada das suas obras. Viu? Por quê? Aqui diz aqui, ó. Então comeram ele e os varões que com ele estavam e passaram a noite. E levantaram pela manhã e disse, deixe-me ir ao meu Senhor. Olha que está lá, Lucas 24, 41, 42, 43, 50, 51. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se afastou deles e foi elevado ao céu. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das suas obras. Toma esse exemplo de Cristo, de Elias Damasceno, de Esdras, de Moisés, de Samuel, mas não toma o exemplo do profeta. O profeta que foi devorado por um leão, porque andou desobedecendo a Deus. Deus disse, vai, não come na casa e não bebe na casa de ninguém. E volta e não come na casa de ninguém. E aqui diz,
Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das suas obras. Jesus falou, está consumado. Ele deu exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é comida nem bebida. Essa palavra que eu tenho hoje. É essa palavra que eu tenho hoje. Comer e beber, quando? Quando tu fizer para Deus primeiro. Aí Deus vai colocar a mesa. Aí Deus vai falar lá em Eclesiastes 9:7 para ti. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das suas obras. Buscou em primeiro lugar o reino de Deus? Tu agradou a Deus. Deus já se agrada das suas obras. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Igual diz a irmã, for falar com a irmã e a irmã, um canalzinho é canalzinho mesmo, que aqui grande aqui é Deus, é canalzinho mesmo. Ela não falou nada, nenhuma mentira, é canalzinho. Conheci o Evangelho em 98, batizei lá em 2000, fiquei até 2008 e até hoje estou afastado da casa do Senhor. Mas nada impede de eu dividir contigo uma palavra de Deus. Eu tenho rascunhos, anotações, desde aqueles tempos ainda. Por isso que às vezes aqui eu vejo uns garranchão e muitos eu fiz novo, copiei, fiz novo, dos antigos. E às vezes faço muito rápido, fica uns garranchão, aí vem o óleo, assim, meio que me atrapalha, mas grande aqui é Deus. Poderoso é Deus, eu não sou nada. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Eu sempre digo isso. Fica com Deus. Se achar que eu mereço, dá aquele apoio, aquele like, se inscreve lá, que Deus vai te honrar. Estamos aí para se ajudar, que Deus é grande, Deus é poderoso. Fica com Ele. E dentro do possível a gente está aí sempre publicando os videozinhos aí. Tem já alguns lá, já dá uma olhada, se tu não olhou, olha lá. Deus tem uma palavra para ti lá. Fica com Deus.